Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre direito trabalhista. Para isso, nós trouxemos como nosso convidado o Dr. Vitor Taroco, nosso querido Dr. Vitor Taroco, né? Boa noite, para boa noite falar a sobre todos. esse tema. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Isso. Vamos... Bom, Vitor, direito do trabalho é um tema muito recorrente aqui, né? Os nossos telespectadores gostam muito desse tema, então, Sim. Por isso a escolha novamente desse mesmo tema. E sempre surgem novas questões que precisam ser elucidadas, Sem né? dúvida. Vamos Bom, lá. então vamos lá. Qual que é o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário do empregado? Bom, essa é uma questão muito discutida, né? Mas não tem dúvida alguma em relação a isso, porque existe a normatização pela CLT. Então, o empregador ele tem até o 5º dia útil para efetuar o pagamento do salário do empregado. Então, não tem dessa, eu vou te fazer um valezinho aqui, eu te pago lá para o dia 10, eu estou sem dinheiro, não sei o quê. Tem a obrigatoriedade, sim, do pagamento até o 5º dia útil do mês. Esse é o prazo que o empregador tem para poder fazer o pagamento do salário ao empregado. Mas há alguma penalidade caso não seja efetuado o pagamento até essa data prevista, Vitor? Pois é, existe sim, né? O funcionário sem o pagamento de salário é uma das causas que ele pode requerer, inclusive, a rescisão indireta do contrato de trabalho, né? O reiterado atraso no pagamento, né? A falta de depósitos fundiários e tudo mais, várias outras questões aí, o empregado pode requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Explique para nós o que é rescisão indireta. Vamos lá. Muito empregado acha que não pode sair do emprego, né? Tem que se sujeitar àquelas condições e forçar o patrão a mandá-lo embora. Não funciona assim. Da mesma forma que o empregado tem deveres, o empregador também os tem. Então, o empregador ele é obrigado a fazer o recolhimento de FGTS, de INSS, a pagar as horas extraordinárias cumpridas, a pagar férias e 13º, a efetuar o pagamento dos salários em dia. É claro que a gente sabe que tem empresas que às vezes enfrentam algumas dificuldades e que pode, em algum mês, ter um atraso no pagamento. Mas isso não é uma questão que deva ser normal. Então, havendo esse descumprimento das normas seletistas por parte do empregador, o empregado pode se dirigir à Justiça do Trabalho acompanhado de um advogado ou não. A gente sempre aconselha para que vá acompanhado de um advogado para evitar aí, né, o prejuízo desse empregado, né, para que ele seja bem orientado e tudo mais, faça provas de tudo que está sendo feito e pode requerer a sua rescisão indireta do contrato de trabalho. O que isso significa? Você vai expor para a justiça os descumprimentos, os reiterados descumprimentos das normas trabalhistas por parte da empresa. Sejam elas aí a falta de depósito de fundo de garantia, a falta de recolhimento de INSS, a falta de pagamento de salários, o atraso reiterado no pagamento de salários. É claro que não é uma simples falta que pode justificar essa rescisão indireta. Tem que ser um comportamento reiterado, um comportamento contínuo, né? Um desrespeito contínuo dessas normas trabalhistas, e aí você vai ter os seus direitos garantidos como se tivesse sido mandado embora. O que isso vai significar? Caso o seu pedido de rescisão indireta seja julgado procedente, você vai ter direito a receber os 40% do fundo de garantia, vai ter direito de receber o seguro-desemprego, a sacar o seu FGTS, coisas essas que não são possíveis caso você peça demissão. Bacana então saber aí que a possibilidade que, né, sem o empregado dúvida, também sem tem dúvida. Quando o empregador comete, porque, né, essas faltas também. É claro, né? Uma coisa que eu sempre falo, né, é que se você não está satisfeito com o local que você trabalha, é porque talvez ali não te atenda e tudo mais, e você talvez tenha condições de estar trabalhando num lugar melhor. Não fique brigando com seu patrão ou fazendo alguma coisa para que você seja mandado embora, não. Tente conversar, tente chegar num acordo, né, e veja o que pode ser feito para evitar uma situação de prejuízo
para os dois, porque eu acho que nesse caso os dois saem perdendo aí, independente do resultado que possa haver aí do deslinde dessa questão. Com certeza. Eu estou fazendo um curso de mediação e é justamente isso que nós estamos tratando, essa questão num acordo, não é só uma parte que sai ganhando, ou o outro tem que ceder. Os dois podem ganhar. É claro, sem dúvida nenhuma. O que a gente vê muito, né, é às vezes o empregado falando mal da empresa. Tá certo que talvez ele não queira continuar lá e que o patrão realmente esteja fazendo algo que não seja o correto. Mas espera aí, então cadê a dignidade? Vamos sair então dessa empresa, procurar um novo trabalho, ou você vai ficar se sujeitando a trabalhar num lugar que você mesmo fala mal? Né? Eu não acho que não fica legal, né? E tanto para o empregador quanto para o empregado. Né? Se o empregado não está satisfeito com o local de trabalho, chegue e converse com o patrão, tente resolver a situação numa boa. Caso não seja possível, ou peça demissão ou peça rescisão indireta. Mas é o típico caso de cuspir no prato que comeu, né? Ou que está comendo. Eu acho que não é o justo, não é o correto. Mas é isso aí. Bom, e vamos falar agora um pouquinho sobre aviso prévio. Nós sabemos que tem muitos empregados que, quando começam a cumprir o aviso prévio, começam a ter má vontade, né? Então, qual que é o procedimento a ser adotado, Vitor, se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar irregularidades no trabalho? Pois é, muita gente acha que porque está no aviso prévio pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada porque já vai ser mandado embora mesmo. Não é assim não. Primeira coisa, o aviso prévio ele tem que ser dado com um prazo mínimo de 30 dias. Isso aí é claro. Ele pode ser dado com um prazo até maior do que os 30 dias. Né? Às vezes a empresa está programando fechar ou extinguir um setor ou algo dessa forma, então ela pode avisar os funcionários com uma antecedência maior do que os 30 dias. O mínimo, 30 dias. Mas a questão agora aí do empregado que encontra-se cumprindo o aviso prévio, né, ele tem os mesmos deveres que ele tinha quando estava no contrato por prazo indeterminado ou no contrato por prazo determinado ou qualquer contrato que ele tenha celebrado com o patrão. Ele tem que cumprir as mesmas regras que estavam previstas antes de ter recebido o aviso prévio, sob pena de um cometimento de um ato levar-lhe à demissão por justa causa. Então, às vezes, isso eu já tive um caso desse no escritório, um empregado que estava trabalhando para a empresa e é aquela coisa assim, vou ser mandado embora, então vou fazer o que eu quiser, ou não vou trabalhar, ou não sei o que, vou faltar, vou tocar do jeito que for. Ele acabou dando um prejuízo para a empresa e acabou sendo demitido por justa causa e reconhecido na Justiça do Trabalho. Olha. Então ele tem que cumprir as mesmas coisas, as mesmas regras que estavam previstas quando do cumprimento normal do contrato de trabalho. Não existe diferenciação. Existe a diferenciação no caso aí da jornada, onde ela vai ser diminuída a 2 horas, né, por dia, ou então na última semana. Ele trabalha por 3 semanas durante a jornada normal e a última semana ele tem livre. Para que serve essa supressão de jornada, essa diminuição de jornada? Ela serve para possibilitar ao trabalhador buscar um novo emprego, para que ele vá ao mercado de trabalho nessas 2 horas diárias que ele tem e procure novas vagas, uma nova oportunidade de emprego. Essa é a intenção da diminuição da jornada de trabalho no cumprimento do aviso prévio. Interessante. E doutor Vitor, o que fazer se um empregado demitido, né, ao comparecer no sindicato ou ao Ministério do Trabalho para a homologação da sua rescisão trabalhista, ele se negar a receber as verbas devidas? Isso acontece muito. Bom, vamos lá. O empregado, você combinou com ele um dia para acertar com ele no sindicato. E aí o empregado chega no sindicato, não concorda com os cálculos que foram feitos pelo contador. Bom, tem várias possibilidades que podem acontecer aí. Eu já vi casos onde o empregado recebeu com ressalvas, o próprio sindicato coloca lá atrás, no carimbinho dele, que o empregado está recebendo as parcelas com ressalvas, em especial tal, aquelas que ele tem alguma dúvida, e aí ele pode receber aqueles valores e dar ali a homologação com a devida ressalva e depois questionar isso na Justiça do Trabalho. É claro que o que já foi pago ali será deduzido de um suposto, de uma suposta condenação que venha a acontecer na Justiça do Trabalho.
caso a justiça entenda que as verbas rescisórias estão corretas, ele não vai receber mais nada. Caso haja alguma diferença, ele vai receber essas diferenças que, porventura, sejam reconhecidas em juízo. Agora, a questão é a seguinte: se ele se negar a receber qualquer valor a título de verba rescisória, ou não for também, é muito importante você pegar do pessoal do sindicato um comprovante do seu comparecimento naquela data e entrar, de preferência, no mesmo dia com uma ação de consignação em pagamento junto à Justiça do Trabalho. Para que isso? Para que você não esteja submetido à sanção prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que prevê o pagamento de um salário a mais caso o prazo para acerto das verbas rescisórias seja extrapolado. Então, essa é a ressalva que a gente faz, né, para entrar com uma ação de consignação em pagamento. Doutor Vitor, nós estávamos falando sobre a questão de quando o empregado ele se recusa a receber o valor da rescisão trabalhista. Sim. E você mencionou a questão do prazo, que você mencionou que se o empregador não depositar naquele prazo, ele sofre uma multa. Sim. E qual que é esse prazo? Bom, nós temos aí no caso de demissão injusta, né, mandado embora sem justa causa. Então, quando não há o cumprimento do aviso prévio, você tem 10 dias após a data da demissão, até 10 dias para efetuar o pagamento. Caso haja o cumprimento do aviso prévio, você tem até o dia seguinte do término do cumprimento do aviso prévio. No pedido de demissão, aí sempre fica uma dúvida qual é o prazo, qual não é, porque a gente sempre fica esperando, aguardando, às vezes o funcionário voltar, mas como houve um pedido de demissão, geralmente não existe a aplicação da multa do 477. Então o que a gente vê aí são nos casos de demissão sem justa causa, né, ou com cumprimento do aviso prévio ou sem aviso prévio. E no caso aí da demissão por justa causa, você tem o cumprimento aí dos 10 dias aí para poder efetuar esse pagamento. Falando em justa causa, doutor, quais são as hipóteses, né? Você podia listar alguns exemplos para nós? Sim. Quais são as hipóteses que configuram a justa causa e o que é a justa causa, né? Sim. Né? Bom, é o seguinte, nós temos aí tipificados na CLT 2 artigos que tratam claramente dessas hipóteses. A justa causa, ela não existe, como eu havia falado antes da rescisão indireta do contrato de trabalho, é importante a gente lembrar que a justa causa ela existe para os dois lados, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então vamos lá, aquele empregado que trabalha com desídia, né, que é com desleixo, que falta sempre, que não segue as regras impostas pela empresa para a realização de um trabalho bem feito, pode ser mandado por justa causa. O ébrio habitual, aquele empregado que está sempre tomando uma bebidinha durante a jornada de trabalho, ou mesmo chega às vezes embriagado ao serviço, ele também pode ser mandado embora por justa causa. Aqueles empregados que fazem jogos durante o serviço, os empregados que tratam com desrespeito tanto os seus colegas quanto o patrão, aqueles que tornem inviável o local de trabalho em virtude de suas atitudes, todos esses são atos relativos ao empregado. Do empregador, né, a gente vê a justa causa também nesse mesmo sentido, mas de uma forma inversa. Nós temos aí aquele empregador que não faz o recolhimento das verbas rescisórias, das verbas trabalhistas, né, como depósitos fundiários, né, de FGTS, pagamentos de férias, 13º, descumprimento de cláusulas de convenção coletivas, dentre outros vários aí, elencados nos artigos 482 e 483 da CLT. Esses 2 artigos tratam da rescisão indireta do empregado e da rescisão indireta do empregador. Justa causa, me desculpe, da justa causa do empregado e da justa causa do empregador. Bom, nos casos de furto, então, também há Também, claro, negociação e tudo mais, né? Quando há um furto ou quando há negociação habitual, geralmente isso acontece muito em prestadoras de serviço. Então a pessoa vai fazer um serviço na casa, o empregado vai fazer um serviço na casa de uma pessoa. Aí chega lá, tem um serviço que a empresa mandou ele realizar.
Aí o dono da casa fala, eu tenho um outro serviço aqui, então você faz para mim, eu te pago por fora e não sei o que e tudo mais. Não, peraí que eu vou te indicar uma outra empresa que faz isso, que é a concorrente. A concorrência desleal também é uma causa de rescisão aí por justa causa. Então tem uma série de questões ali elencadas que identificam bem, né, essas hipóteses que nós temos de justa causa. Bom, eu gostaria de anunciar aqui para os nossos telespectadores o 21º encontro jurídico que vai acontecer, 21º encontro de estudos jurídicos que irá acontecer aqui em São João del Rei nos dias 22 e 23 de agosto. Né? No dia 22 haverão palestras, né, com os temas aspectos polêmicos e atualidades da legislação penal e processual penal, e a outra palestra é sobre política nacional de resíduos sólidos. No dia 23 de agosto, numa sexta-feira, no Teatro Municipal, será também realizada uma peça teatral, né, com o tema São João del Rei 300 anos, Terra Encantada, Amo Você. A OAB para Todos, né, a nossa 37ª subseção da OAB, a atual diretoria, apresenta Libertas, que será também os autos da devassa, né, será encenado o julgamento, né, de Tiradentes em comemoração aos 300 anos de São João del Rei. Então, é um evento importantíssimo, né, além de ser um evento voltado para a comemoração, né, do mês do advogado, também homenageando, né, a nossa São João del Rei, que esse ano completa 300 anos. Então, nada mais adequado, né, do que comemorar esses 300 anos homenageando essa figura, né, que é Tiradentes. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Vitor por mais uma vez estar aqui contribuindo, né, com seus ensinamentos para os nossos telespectadores. E se quiser deixar aí uma mensagem, um abraço para a esposa, para os filhos, verdade, né, Vitor? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí do pessoal. Mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, meus pais também, né? E agradecer mais uma vez sempre estar aqui junto com vocês, esperando poder ter solucionado alguma dúvida, alguma questão assim. Com certeza, sempre contribuindo. Obrigado. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras às 10h50 da manhã e às sextas-feiras às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos um novo encontro. Obrigada pela sua participação e boa noite.